Amós, esse é o personagem do vídeo de hoje e não li o texto, nem entrei nele, mas para saber o que é que diz exatamente. Mas o que me vem à mente sobre Amós? Amós eu sei que foi um profeta que a gente chama de profeta menor ali do Antigo Testamento, do povo de Israel, né? Agora vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. É um livro-texto que eu utilizo sobre personagens bíblicos. O link está na descrição, caso você tenha interesse. É um livro de introdução, né? Então vamos lá. Amós. Embora o livro de Amós seja bastante breve, seu trabalho foi extremamente importante. Ele é o terceiro dos profetas menores, embora fosse o primeiro em ordem cronológica. Amós é um dos grandes profetas, iniciando uma grande nova era no desenvolvimento da profecia hebraica. Ele foi o primeiro a ter a sua profecia reunida e preservada em um só livro, estabelecendo, portanto, o cenário para muitos de seus sucessores, 11 dos quais têm um livro incluído no cânon das Sagradas Escrituras. E, embora tivesse um belo estilo, não havia nada particularmente diferente em suas profecias. É provável que elas tenham atraído a atenção dos escribas por serem sucintas e diretas ao ponto, e por terem sido cumpridas logo depois de proferidas. No entanto, o padrão foi estabelecido por muitos séculos para os profetas que viriam depois dele, então ele foi o primeiro a ter os seus registros em texto. No fim do século X a.C., 1000 anos antes de Cristo, depois de uma guerra civil breve, quase sem derramar sangue, as 10 tribos israelitas do norte separaram-se do Reino Unido e formando o Reino do Norte, Israel. E a primeira capital desse reino foi Siquém. Tem uma nota de rodapé sobre Siquém. Na época de Amós, a capital já fora transferida para Samaria. Então, beleza, do Reino do Norte, a primeira capital foi Siquém. Depois Samaria, né? Isso fez com que as tribos do sul, Judá e Benjamim, formassem o Reino do Sul. Judá e Jerusalém era a capital desse reino. Israel de imediato abraçou o paganismo, ou seja, se distanciou do judaísmo, nos 2 séculos seguintes. Decaiu e tornou-se um estado socialmente corrupto com apenas um leve toque de judaísmo. Entretanto, ali permaneceu um remanescente de pessoas que eram verdadeiras em relação à fé judaica. Apesar de seu paganismo e da pobreza da maioria da população, Israel aparentava ser uma nação próspera, experimentou um longo período de bem-sucedida expansão militar e administrativa. Enorme riqueza também. Contudo, essa riqueza estava nas mãos de um pequeno grupo de plutocratas. O que é plutocracia? Eu não sei. Quer dizer, eu devo saber, mas não lembro agora. E a maioria da população ganhava a vida com dificuldade, buscando meramente ter o que comer para o dia. Esse é o contexto. No fim do século IX a.C., os assírios começaram uma expansão em direção à Síria em 805 a.C. tomaram Damasco e a saquearam. A Síria é diferente de Síria. Damasco é a capital da Síria e não da Síria, que a capital é Nínive. Então o Império Assírio é outra coisa, que fez essa invasão aqui, que a sua capital é em Nínive. Deixando devastada e empobrecida essa cidade que já fora bela e poderosa. No entanto, os exércitos de Israel eram fortes e os reinos da Palestina estavam confiantes de que a Síria não representava uma ameaça para eles. O excesso de confiança de Israel, por fim, levou à própria destruição. Tudo o que sabemos sobre as origens de Amós é o que ele nos diz em 2 versículos. Ele nasceu no início do século 8 a.C., no vilarejo de Tecoa, no Reino do Sul, em Judá. Ele nasceu em Judá, era pastor e trabalhava em uma plantação de figos silvestres. Nota de rodapé sobre figo silvestre. A fruta do figo silvestre deve ser apertada logo que aparece, ou ela não amadurece. Era um alimento comum dos pobres. Interessante. Entretanto, é possível que essa posição de pessoa humilde tenha sido por escolha e não por nascimento. Naqueles dias, a maioria dos pastores e fazendeiros era iletrada, mas a linguagem que Amós usa é sofisticada e poética. E sua fraseologia e referências bibliográficas indicam uma excelente educação. Muitos estudiosos acreditam que ele era um rico proprietário de ovelhas e de plantações de figos silvestres, como eu já disse, era um alimento dos pobres, e não pastor comum. E aí tem uma nota de rodapé sobre pastor comum. Amós usou a palavra noked, fazendeiro de ovelhas reais, e o termo mais comum, nahan, para pastor. Só há mais uma ocorrência desse termo para se referir ao rei Moabe como proprietário de rebanhos de ovelhas.
Por outro lado, as figuras de linguagem que utiliza refletem a vida rural simples, mas sua linguagem mostra que essa esfera de vida não era a única com a qual estava familiarizado. Bom, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo sobre esse personagem, e no próximo eu continuo agora sobre, por outro lado, o que é que tem um outro ponto de vista sobre Amós. Valeu! O vídeo anterior eu tratei sobre Amon, que foi o filho de Manassés, rei de Judá, que também se tornou rei, né? Amon se tornou rei, e depois o seu filho Josias, né, que é aquele famoso rei justo. No próximo, então, começarei, né, sobre a parte 1, a parte 2 desse personagem do vídeo de hoje, Amós.